Sabem, às vezes a vida prega-nos umas partidas que nos obrigam a parar e a refletir. E para mim, essa partida veio de uma forma que nunca esperei. Aos 77 anos, depois de uma pequena complicação de saúde, vi-me a passar 2 meses num lar de idosos. 2 meses. Parecia pouco tempo, mas foram 2 meses que mudaram completamente a minha perspectiva sobre o envelhecimento, sobre a vida e, acima de tudo, sobre o que realmente importa para mantermos a nossa independência e a nossa alegria de viver. Olhava para as pessoas à minha volta, muitas delas mais novas do que eu, e via nos seus olhos uma resignação, uma perda de controlo que me partia o coração. Percebi que muitas daquelas situações poderiam ter sido evitadas, ou pelo menos atrasadas, com algumas escolhas e atitudes simples ao longo da vida. Foi ali, naquele ambiente que para muitos representa o fim de um capítulo, que descobri segredos vitais. Segredos não sobre como evitar a velhice, porque essa, meus amigos, é uma bênção, mas sobre como envelhecer com dignidade, com vitalidade e com um propósito renovado. Nestes próximos minutos, vou partilhar convosco as 5 lições mais profundas que aqueles 2 meses me ensinaram. Lições sobre como manter o corpo ativo, a mente alerta, o espírito conectado e até mesmo sobre o poder da nossa alimentação e do nosso propósito. Fiquem até o final, pois há algo que, prometo, vai surpreender vocês e talvez mude a forma como encaram o vosso próprio futuro. A primeira lição, e talvez a mais visível quando se está num lar de idosos, foi a importância crucial da mobilidade e da força física. Vi pessoas da minha idade e até mais novas, presas a cadeiras de rodas ou com enormes dificuldades em levantar-se, em andar, em fazer as tarefas mais básicas. Muitas das quedas, que são uma das principais causas de entrada em lares, acontecem por falta de equilíbrio e força muscular. E não falo de músculos de fisiculturista, de forma alguma. Falo da capacidade de nos levantarmos de uma cadeira sem ajuda, de subir e descer escadas com segurança, de apanhar algo que caiu no chão sem medo. Durante aqueles 2 meses, mesmo com as minhas próprias limitações, observei e comecei a fazer o que podia. Via fisioterapeutas a trabalhar com residentes e percebi que muitos dos exercícios eram simples, acessíveis a quase todos. Não precisamos de ginásios ou de pesos enormes. Podemos começar em casa, com o nosso próprio corpo. Uma caminhada diária, mesmo que curta, é um começo milagroso. Uma simples caminhada de 20 ou 30 minutos, num ritmo que vos permita conversar, já faz uma diferença imensa para o coração, para a circulação, para a densidade óssea e, claro, para a força nas pernas. Mas não é só caminhar. Precisamos de trabalhar o equilíbrio. Sabem como? Tentem levantar-se e sentar-se de uma cadeira sem usar as mãos. Repitam isso 5 ou 10 vezes, devagar, com controlo. Se for muito difícil, usem as mãos no início e, à medida que ganham confiança, tentem sem elas. Ou então, algo ainda mais simples. Enquanto esperam pela chaleira ferver ou pelos dentes a lavar, levantem-se na ponta dos pés e desçam 10 a 15 vezes. Isso ajuda a fortalecer as panturrilhas, que são essenciais para a estabilidade. E o equilíbrio, meus amigos, é vital. Tentem ficar num pé só, segurando-se numa parede se for preciso, e depois alternem. Comecem por 10 segundos e aumentem gradualmente. Se eu, aos 77 anos, consigo melhorar o meu equilíbrio e a minha força depois de ter estado embaixo, vocês também conseguem. O segredo é a consistência, não a intensidade. Fazer um pouco todos os dias, mesmo que sejam apenas 5 minutos, é muito mais eficaz do que fazer 1 hora uma vez por semana e depois esquecer. Ainda sobre o corpo, aprendi a importância dos alongamentos.
Muitas das dores e da rigidez que sentimos com a idade vêm da falta de flexibilidade. Aqueles alongamentos suaves, de manhã ou antes de dormir, fazem maravilhas. Tentar tocar nos pés, se não der, até os joelhos ou canelas. Esticar os braços acima da cabeça, rodar os ombros suavemente. Não é para ser doloroso, é para sentir o corpo a despertar, a libertar-se. Vi muitos no lar que mal se conseguiam virar na cama, e isso era resultado de anos de pouca movimentação. Pensem nos vossos músculos como elásticos que precisam de ser usados para não ficarem rijos e partirem. E não subestimem o poder da água. Manter-se hidratado é fundamental para a saúde das articulações, para a elasticidade dos tecidos e para o bom funcionamento de todo o corpo. Muitos dos idosos no lar não bebiam água suficiente, e isso afeta tudo, desde a energia até a digestão. Ter uma garrafinha de água por perto e ir dando golinhos ao longo do dia é um hábito simples que traz enormes benefícios. Lembro-me de uma senhora que se queixava de dores nos joelhos, e quando a encorajamos a beber mais água, ela própria notou uma diferença. Não é uma cura milagrosa, claro, mas é um passo importante. A segunda lição, que se tornou gritante para mim, foi sobre a mente, a nossa preciosa capacidade de pensar e de nos mantermos ativos mentalmente. Muitos dos residentes pareciam ter desistido de pensar. As conversas eram repetitivas, o interesse pelo mundo exterior era mínimo, e isso, vi eu, acelerava um declínio cognitivo que talvez pudesse ser travado. Quando estamos numa instituição, com uma rotina fixa e pouca estimulação, é fácil deixar a mente adormecer. Mas a mente é como um músculo. Se não a usarmos, ela atrofia. É preciso desafiá-la constantemente. Para mim, a leitura foi uma salvação. Trazia-me para outros mundos, mantinha-me envolvido em histórias, fazia-me pensar. Livros, jornais, revistas, qualquer coisa que nos faça processar informação e expandir o nosso vocabulário. Mas não é só ler. Experimentem aprender algo novo. Pode ser uma língua estrangeira, mesmo que sejam apenas algumas palavras por dia. Pode ser a tocar um instrumento musical, mesmo que seja uma flauta simples. Pode ser um novo passatempo, como pintar, fazer tricô ou jardinagem. O importante é que seja algo que exija concentração e que vos desafie. Há cursos online gratuitos sobre os mais variados temas, não é preciso sair de casa. A curiosidade é um elixir da juventude para a mente. Além disso, os jogos de tabuleiro e os quebra-cabeças são fantásticos. Sudoku, palavras cruzadas, xadrez, damas. Tudo o que nos obrigue a pensar estrategicamente, a resolver problemas, a recordar. No lar, quando conseguia juntar um pequeno grupo para um jogo de cartas, notava a diferença na vivacidade das pessoas. Os olhos brilhavam mais, as conversas fluíam com mais energia. Outro ponto crucial é a interação social e as conversas significativas. Não é só estar com pessoas, é ter diálogos reais, onde se partilham ideias, experiências, opiniões. Lembro-me de como era diferente conversar com uma enfermeira apressada do que ter uma boa conversa com um visitante sobre a vida lá fora. Isso estimula a memória, a capacidade de argumentação e o raciocínio. Contar histórias, ouvir histórias, debater um tema atual. Tudo isso mantém a nossa mente afiada e o nosso espírito elevado. Evitem o isolamento. Tentem ligar a um amigo ou familiar todos os dias, mesmo que seja por 5 minutos. Participem em grupos de convívio na vossa comunidade ou em atividades de voluntariado. Manter a mente ativa e conectada é tão importante quanto manter o corpo em movimento. Acreditem, vi o que acontece quando a mente é deixada ao abandono, e é algo que todos devemos evitar a todo o custo. Não é sobre ter a memória de um jovem de 20 anos, mas sobre usar e desafiar as capacidades que temos, para que não se percam.
Continuando a nossa jornada pelas lições que aprendi, a terceira revelação veio de algo que muitas vezes subestimamos até que nos é tirado: a nossa alimentação. No lar, as refeições eram, digamos, padronizadas, pensadas para serem fáceis de digerir, nutritivas à sua maneira, mas sem alma, sem variedade, sem o prazer que um prato feito com carinho nos dá. E percebi como a alimentação afeta tudo: a energia, o humor, a digestão e até a clareza mental. Uma dieta pobre em nutrientes ou rica em processados pode levar a uma série de problemas de saúde que, por sua vez, limitam a nossa independência. Quando voltei para casa, jurei a mim mesmo que nunca mais daria a minha alimentação por garantida. O segredo, meus amigos, não é seguir dietas da moda ou complicadas. É regressar ao básico, ao que os nossos avós já sabiam: comer comida de verdade. Isso significa privilegiar frutas e legumes frescos em todas as refeições. Um bom prato de sopa caseira, feita com vegetais variados, é um tesouro. Uma peça de fruta para sobremesa ou como lanche é um presente para o nosso corpo. Eles estão cheios de vitaminas, minerais e fibras que o nosso corpo precisa para funcionar bem. E as fibras são cruciais para uma digestão saudável, algo que muitos idosos enfrentam dificuldades. A prisão de ventre é um problema comum e muito desconfortável, mas muitas vezes pode ser aliviada com mais fibra e água na dieta. Pensem num prato colorido. Quanto mais cores tiver, mais nutrientes diferentes estarão a ingerir. Abobrinha, cenoura, tomate, couve, brócolos, beterraba. As opções são infinitas e deliciosas. Depois, a importância das proteínas magras. Com a idade, perdemos massa muscular, e as proteínas são o combustível para a reconstrução e manutenção desses músculos. Carne branca, peixe, ovos, leguminosas como lentilhas e grão de bico são excelentes fontes. Uma porção de proteína em cada refeição ajuda a manter a saciedade, a energia e, claro, a nossa preciosa força muscular que falávamos há pouco. No lar, muitas vezes, as porções de proteína eram pequenas ou de qualidade inferior. Ter a possibilidade de escolher um bom pedaço de peixe grelhado ou um ovo cozido é um luxo que devemos aproveitar em casa. E não se esqueçam dos grãos integrais: aveia, pão integral, arroz integral. Eles fornecem energia de forma constante e também são ricos em fibras. E o que devemos evitar? Aquilo que nos tira mais do que nos dá: alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, sal e gorduras não saudáveis, bolachas, bolos industriais, refrigerantes, refeições pré-feitas com muitos aditivos. Estes são calorias vazias, que não nutrem o nosso corpo e podem levar à inflamação e a outros problemas. Não vos digo para os eliminar completamente, se de vez em quando vos souberem bem, mas sim para os ver como uma exceção, não como a regra. Pensem em cozinhar em casa sempre que possível. Não precisa de ser algo complicado. Um cozido simples, uma salada com um bom azeite português, uma omelete com vegetais. O ato de preparar a nossa própria comida, de escolher os ingredientes, é, por si só, terapêutico e uma forma de autocuidado. É uma declaração de independência. A quarta lição, e esta é talvez a mais sutil, mas profundamente impactante, é sobre a conexão humana e o senso de propósito. No lar, a solidão era palpável para muitos. Mesmo estando rodeados de pessoas, a falta de ligações significativas, de conversas autênticas, de um motivo para se levantar da cama de manhã, pesava imenso. Muitos residentes pareciam ter perdido o seu lugar no mundo, o seu papel, o que trazia uma tristeza profunda. E eu compreendi que o ser humano precisa de sentir que pertence,
que é valorizado e que tem algo para oferecer. Manter as conexões sociais é tão vital quanto comer bem ou fazer exercício. Não é só ter família, é interagir com ela, ligar, visitar, partilhar uma refeição, contar uma piada. Se não temos família próxima, os amigos são a nossa família escolhida. E se os amigos também estão mais limitados, procurar novas amizades, novos círculos. Entrar num grupo de caminhada, num clube de leitura, numa aula de costura, num voluntariado. O importante é estar em contato com outros seres humanos, partilhar experiências, ouvir e ser ouvido. Lembro-me de uma senhora no lar que só sorria quando a neta vinha visitá-la. Esse sorriso era um raio de sol para todos nós. E não são precisas grandes convívios. Uma simples conversa com o vizinho, uma palavra amável para o padeiro, um sorriso para um desconhecido. Pequenos gestos de conexão podem fazer uma enorme diferença no nosso dia e no dia dos outros. Mas a conexão não é só com os outros. É também com o nosso propósito. É ter um motivo para viver, para acordar de manhã. No lar, muitos pareciam ter perdido esse propósito. As suas vidas eram definidas pela rotina da instituição. Mas mesmo em casa, podemos cair na armadilha de sentir que já fizemos tudo o que tínhamos a fazer. Isso é um erro terrível. A vida está sempre a oferecer novas oportunidades, novos caminhos. Pode ser um passatempo que sempre quisemos experimentar. Aprender a pintar, a tocar um instrumento, a jardinar mais a sério. Pode ser cuidar de um animal de estimação que nos dá amor incondicional e nos dá uma rotina. Pode ser aprender uma nova habilidade, usar o computador para se ligar ao mundo, ou até mesmo partilhar a nossa sabedoria com os mais novos. O voluntariado é uma forma maravilhosa de encontrar propósito. Há tantas instituições que precisam de ajuda, desde hospitais a associações de animais, a lares de crianças. Dar um pouco do nosso tempo e da nossa experiência pode ser incrivelmente gratificante. Sentir que somos úteis, que a nossa presença faz a diferença na vida de alguém, é um dos maiores antídotos para a tristeza e a falta de sentido. E não tem de ser algo grandioso. Pode ser ajudar um vizinho com as compras, ou simplesmente ser um bom ouvinte para um amigo. Acreditem, o sentimento de que a nossa vida ainda tem valor, que podemos contribuir, é um motor poderoso para a longevidade e para a felicidade. Essa busca por propósito, por algo que nos apaixone, mantém-nos jovens de espírito e conectados com o fluxo da vida. Não deixem que a idade vos defina. Definam a vossa idade com as vossas paixões e as vossas contribuições. É a chave para uma vida plena, dentro e fora de um lar. Então, meus queridos amigos, chegamos ao fim da nossa conversa e espero de coração que estas palavras vos tenham tocado. Aqueles 2 meses no lar de idosos foram um espelho, uma janela para um futuro que eu não quero para mim e que não desejo para vocês. Vi o que acontece quando o corpo enfraquece, a mente se adormece, a alimentação se torna monótona e as ligações se desvanecem. Mas, acima de tudo, vi que a nossa capacidade de agir, de escolher, de viver com vitalidade, está nas nossas mãos. As lições que partilhei convosco, manter o corpo em movimento com exercícios simples e consistentes, desafiar a mente com novas aprendizagens e interações, alimentar o corpo com comida de verdade e o espírito com propósito e conexões. Não são segredos complexos. São verdades universais que muitas vezes esquecemos na correria da vida. Lembrem-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na vossa saúde e felicidade. Não é preciso correr uma maratona ou reescrever a vossa vida de um dia para o outro. Comecem com um passo. Talvez seja uma caminhada um pouco mais longa hoje, ou um livro novo, ou uma chamada para aquele amigo que não veem há séculos. Cada pequena escolha consciente
É um tijolo que constrói a casa da vossa independência e da vossa alegria de viver. Acreditem em mim, cada esforço compensa. Vi pessoas a transformarem-se, mesmo com limitações, quando começaram a fazer pequenas alterações. A esperança, a vitalidade, a dignidade, elas estavam lá, à espera de serem redescobertas. E agora, o que vos prometi que vos iria surpreender. A maior lição que aqueles 2 meses me ensinaram não foi sobre como evitar um lar de idosos, embora isso seja um objetivo nobre. A verdadeira surpresa foi que o lar de idosos, para mim, não era um destino, mas sim um professor disfarçado. Ele mostrou-me que a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade na velhice não dependem apenas de onde vivemos, mas de como vivemos, de como nos relacionamos com o nosso corpo, com a nossa mente, com os outros e com o mundo. O grande segredo, o que me surpreendeu, foi perceber que a capacidade de criar uma vida rica e com propósito, mesmo com as inevitáveis limitações da idade, é uma escolha diária, uma atitude interna. A idade não é uma sentença, é um capítulo, e nós somos os autores. Podemos preenchê-lo com vitalidade, com curiosidade, com amor e com um profundo sentido de gratidão por cada dia que nos é dado. O lar ensinou-me que a maior prisão não é um edifício, mas uma mente e um espírito que desistem de lutar pela sua própria vida, e que a maior liberdade reside em nunca desistir. Quero muito saber o que pensam sobre isto. Partilhem as vossas próprias experiências e os vossos segredos para uma vida plena na velhice nos comentários abaixo. A vossa perspectiva é valiosa e pode ajudar outras pessoas. Se este vídeo tocou o vosso coração e vos deu um novo alento, por favor, deixem um gostei e inscrevam-se no canal para não perderem os próximos vídeos. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas que escolhem viver a sua melhor vida em todas as idades, com paixão, com propósito e com alegria. Lembrem-se sempre, vivam a vossa melhor vida em todas as idades.